Bom dia, gente. Eu quero convidar vocês para lermos o capítulo 2 do livro de Josué, é onde nós iremos meditar nessa manhã. É uma história bonita, a história de Raabe. Eu quero que vocês acompanhem a leitura comigo, por favor. Diz assim: Então do acampamento em Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espiões com a seguinte instrução: façam o reconhecimento da terra, especialmente dos arredores de Jericó. Os 2 homens partiram e chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. A notícia chegou ao rei de Jericó. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Então o rei de Jericó enviou a seguinte ordem a Raabe: traga para fora os homens que entrarem em sua casa, pois vieram espionar a terra. Raabe havia escondido os 2 homens, mas respondeu: sim, os homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde eram. Foram embora da cidade ao anoitecer, quase na hora de fechar os portões. Não sei por onde foram. Se vocês os perseguirem, é provável que os alcancem. Na verdade, ela havia levado os homens para o terraço e os escondido debaixo dos feixes de linho que tinha posto ali. Os homens do rei procuraram os espiões pelo caminho que ia até a parte rasa do Jordão, onde se podia atravessar. Assim que eles saíram, os portões de Jericó foram fechados. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi ao terraço falar com eles. Sei que o Senhor lhes deu essa terra, disse ela. Estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes dessa terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram do Egito. E sabemos que o que fizeram a leste do Jordão aos 2 reis amorreus, Og e Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas, pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo, em cima no céu e embaixo na terra. Agora, portanto, jurem-me pelo Senhor, assim como os tratei com bondade, vocês serão bondosos comigo e com minha família. Deem-me alguma garantia de que, quando Jericó for conquistada, vocês pouparão a minha vida e a vida de meu pai e minha mãe, também a de meus irmãos e irmãs e de suas famílias. Os homens responderam: oferecemos a própria vida como garantia de sua segurança. Se você não nos entregar, cumpriremos nossa promessa e trataremos vocês com bondade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela por uma corda, pois sua casa fazia parte do muro da cidade. Fujam para a região montanhosa, disse ela, escondam-se ali por 3 dias. Quando os homens que estão à sua procura tiverem voltado, vocês poderão seguir seu caminho. Antes de partir, os homens disseram a Raabe: só estaremos obrigados pelo juramento que fizemos se você seguir nossas instruções. Quando entrarmos na terra, deixe este cordão vermelho pendurado na janela por onde você nos ajudou a descer. Todos os membros de sua família, pai, mãe, irmãos e todos os seus parentes devem estar dentro desta casa. Se saírem na rua e forem mortos, não teremos culpa. Mas se alguém fizer mal aos que estiverem dentro desta casa, assumiremos a responsabilidade por sua morte. E se você falar a outros sobre nossa missão, estaremos livres do juramento que fizemos. Eu aceito suas condições, respondeu ela, e despediu-se deles, deixando o cordão vermelho pendurado na janela. Os espiões subiram até a região montanhosa e ali ficaram por 3 dias. Seus perseguidores os procuraram por todo o caminho, mas não os encontraram, e voltaram. Então os 2 espiões desceram da região montanhosa, atravessaram o Jordão e relataram a Josué, filho de Num, tudo o que estava acontecendo. Certamente o Senhor nos deu toda a terra, disseram eles.
todos os seus habitantes estão desesperados por nossa causa. Amém. Vamos orar. Senhor, nós pedimos a tua bênção, a iluminação do teu Espírito Santo nesta manhã, para compreendermos esta mensagem, esta palavra. Fala com cada um de nós aqui, meu Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. A fé que muda destinos é o tema que eu quero tratar nesta manhã. Antigamente, em 1929, um casal que trabalhava em um hotel, um jovem, ele trabalhava como aquele rapaz que entrega mensagens, tudo isso antigamente, e numa noite muito chuvosa, uma grande tempestade caiu na Filadélfia. E esse rapaz, trabalhando no hotel ali, aquela tempestade, e nós às vezes não conhecemos tempestades como ocorrem fora do Brasil, né? Era um momento de tensão para aquele povo. Chega ali um casal de idosos pedindo para se hospedar em meio àquela tempestade. E não havia mais nenhum hotel na cidade, nada para se hospedar. E aquele jovem, compadecido daquela situação, ele tinha um apartamentozinho pequeno onde ele morava com sua esposa e ele cedeu para aquele casal. Ele falou, olha, eu tenho o local que eu durmo e tudo. E, de certa forma, aqueles dois idosos foram abrigados naquela noite. E na outra manhã, quando eles estavam se despedindo para ir embora, aquele homem olhou para o rapaz, chamado George, e falou, George, você deveria ser gerente do maior hotel dos Estados Unidos. E ele agradeceu, pensando, é um elogio que o senhor fez, grato por isso, né? Depois de algum tempo passado, alguns anos, ele recebe uma carta. E naquela carta tinha passagem para ele ir para Nova York com sua esposa para conhecer e ter acesso a uma proposta de trabalho. Chegando lá, ele descobriu que aquele homem que ele recebeu com aquela senhora era, na verdade, William Waldorf Astor, um homem bilionário. E ele havia construído o maior hotel dos Estados Unidos em Nova York, o Hotel Waldorf Astoria Hotel. E aí a vida daquele rapaz foi mudada, ele passou a ser o gerente do maior hotel dos Estados Unidos. Toda essa mudança por uma noite onde ele acolheu dois idosos. A Bíblia também está cheia de histórias assim, e a história de Raabe é uma delas. Uma pessoa que tem a vida transformada completamente em uma situação como a que nós lemos agora. Ela era mulher. A gente tem que entender que na Bíblia, a mulher naquele tempo, ela não tinha a proeminência que tem hoje. Ela era prostituta. Ela era estrangeira para o povo de Israel. E, naturalmente, o passado dela a condenava. E essa mulher, ela teve a sua vida transformada. Eu quero destacar algumas coisas aqui para nós aprendermos nesta manhã. A primeira delas é, a graça de Deus nos encontra onde nós estivermos. Quando Deus quer alcançar alguém, por sua graça, essa pessoa pode estar onde for. Ela pode estar lá na Filadélfia, ela pode estar numa propriedade rural, ela pode estar em um prostíbulo, ela pode estar entregue às drogas, ela pode estar onde for. Diz o texto, então, do acampamento em Sitim, Josué, filho de Nun, enviou secretamente 2 espiões. Um povo que ia tomar uma cidade, estava fora dela, pressionando-a, agora envia 2 espiões para Jericó. E aí, nessa situação, a gente percebe, o texto começa com uma ação militar, e Josué envia esses 2 homens lá. Mas, surpreendentemente, a narrativa muda de foco. Os personagens principais não são os 2 espiões. Agora é uma mulher, uma prostituta, que na casa dela recebe esses 2 homens quando eles começam a ser procurados.
e eles seriam mortos. Raabe é o nome da mulher, que recebe os dois homens, os acolhe. Isso mostra, gente, uma coisa importante para nós. Frequentemente, Deus está executando, exercendo seus planos em nossas vidas e a gente às vezes nem não sabe. Olha, Deus procura pessoas, Deus não procura currículos. Algumas pessoas pensam assim, pastor, mas o senhor não conhece o meu passado, eu já fiz tanta coisa ruim. E outros pensam assim, eu sirvo a Deus, mas eu sempre fui honesto, eu sempre dei esmolas, eu sempre ajudei pessoas, não é possível que Deus não ia me notar. Não, nenhuma dessas afirmações está correta. Deus não busca currículos, Deus busca pessoas com nome, CPF, RG, endereço, mas segundo a vontade dele. As Escrituras não romantizam o pecado. A mulher era prostituta, está aqui, ela era prostituta. Todo mundo sabe qual é a vida de uma prostituta. As Escrituras também não limitam a graça de Deus. Não importa o que somos. Quando Deus nos atinge no coração com sua graça, não importa. Deus salva, gente, pecadores. Jesus diz assim, eu não vim para chamar justos, eu vim para chamar quem é pecador. Nenhum de nós, gente, chega a Cristo por mérito, por merecimento. Nós chegamos a Ele por sua graça, por seu amor. É Ele que nos escolhe, é Ele quem nos chama, é Ele quem atinge nossos corações. E nosso passado não determina quem podemos ser em Cristo. Em segundo lugar aqui, Deus trabalha antes mesmo de percebermos. Os espias chegam justamente na casa dessa prostituta? Por acaso? Claro que não. Plano de Deus, foi providência de Deus. Jesus, ele declarou, o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. É quem está fora, distante da graça de Deus. Antes que Raabe conhecesse Israel, o Deus de Israel conhecia Raabe. Conhecia todos os detalhes de sua vida. Quantas vezes as pessoas não sabem, mas alguns encontros, algumas conversas, alguns livros, algumas crises estão, na verdade, nos aproximando do Deus de Israel, do Deus que nós cremos, de Jesus Cristo. Assim aconteceu com Raabe. A graça chega onde ninguém espera. E em segundo lugar, a verdadeira fé, ela nasce quando ouvimos o que Deus fez. Feitos de Deus, que estão registrados nas Escrituras, que fazem parte das experiências de quem crê. Este é provavelmente o momento mais importante do capítulo. Observe as palavras de Raabe. Sei que o Senhor lhes deu essa terra. Estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes dessa terra estão desesperados, disse ela. Ela não diz eu acho, talvez. Ela diz sabemos o que o Senhor já fez e o que Ele fará. Tem convicção. A fé, gente, ela sempre começa ouvindo coisas que Deus já fez. A fé vem pelo ouvir, disse o apóstolo Paulo. A fé nasce quando ela ouviu falar de Deus ter aberto o Mar Vermelho, de Deus ter abatido 2 inimigos de Israel. Ninguém produz fé sozinho. Ela nasce quando ouvimos a palavra de Deus. O temor de Deus tomou conta da cidade de Jericó. Uma das rainhas da Inglaterra, ela dizia o seguinte: eu não tenho medo de exército nenhum. Eu não tenho medo de inimigo nenhum. Agora, das orações que um crente faz, eu tenho medo. Das orações que um homem de Deus, uma mulher de Deus faz, eu tenho medo. A cidade de Jericó era uma cidade, para aquele tempo, grande, fortalecida, muralhas muito altas, portas muito resistentes. E era impossível você adentrar a cidade. Mas Raabe creu. As mesmas evidências, gente, podem endurecer o barro e derreter a cera. O mesmo sol que endurece o barro, derrete a cera.
lá na cidade, só Raabe creu. Os feitos de Deus estavam conhecidos por todos. Oh, meu Deus, a fé verdadeira reconhece quem Deus é. Acontece algo no coração daquele que crê, daquela que crê, que reconhece a Deus. Essa talvez seja uma das maiores declarações de fé do Antigo Testamento, pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo em cima do céu e embaixo na terra. Uma prostituta que falou isso. Perceba, a verdadeira fé não consiste apenas em acreditar que Deus existe. Isso eu creio que a maioria das pessoas acreditam que Deus existe. Se nós sairmos aqui nesse hotel e perguntarmos para as pessoas, eu creio que quase 100% das pessoas dirão que Deus existe. A verdadeira fé consiste em render-se ao senhorio de Cristo, ao senhorio de Deus. Passar a ser servo de Deus. A fé bíblica produz submissão diante de Deus. Foi o que aconteceu com Raabe. E em terceiro lugar, a fé verdadeira produz obediência prática. Fé verdadeira produz obediência na prática, no dia a dia, nas ações nossas. Vejam, depois de declarar sua fé, Raabe toma uma decisão. Ela sempre produz ação, essa fé. É exatamente isso que mais tarde Tiago vai observar. Ele escreve assim: o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras é morta. Tiago vai dizer assim: mostra-me a sua fé sem obras, que eu te mostro as minhas obras. Não é possível alguém dizer, eu creio em Deus, mas não tem atitude no dia a dia, na forma de tratar pessoas, na forma de exercer a profissão, na maneira de cuidar da família, de amar a esposa, de amar os filhos, de amar os pais. A fé precisa ter prática. E essa mulher arriscou a própria vida. Envolve riscos a fé às vezes. Se o rei de Jericó descobre que essa mulher está mentindo, ela está morta. Mas ela tinha tomado uma decisão. Ela tinha feito uma opção. Eu, a partir de agora, eu sou uma mulher que crê nesse Deus de Israel. O Evangelho também exige decisões. A igreja de hoje de Jesus Cristo também exige decisões, posicionamento. Jesus nunca chamou pessoas só para admirar o seu ensino. Eu tenho visto pessoas que hoje em dia querem fazer de Jesus um guru, um amuleto. Não, Jesus está vivo. Ele é um homem semelhante a mim e a você, e ele é Deus. Jesus chamou-nos para segui-lo. Diz assim: vivemos uma geração que deseja seguir a Cristo sem abrir mão de muitas coisas. Esse é o tempo. Muitas pessoas querem ir para uma igreja bonita, querem ouvir a música boa, querem ter um pastor que prega bem, mas só isso. Aí passou lá para o portão, para fora, lá, segunda, terça, quarta, quinta, a minha vida é outra. Ah, não, Deus sabe que eu tenho mais o que fazer. Não, o Evangelho não mudou. Deus chama pessoas para seguir a Jesus Cristo. Todo discípulo de Jesus precisa tomar decisões. Não, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço, porque isso aqui não agrada o meu Deus e é errado. Isso daqui eu faço, porque isso agrada o meu Deus. Eu sou um profissional honesto porque eu não posso desagradar a Deus com isso. Eu tenho que amar o próximo porque agrada a Deus, isso está escrito na palavra de Deus. A fé pensa na salvação da família. Essa mulher, ela não pensou só na vida dela. Ela disse, olha, eu estou ajudando vocês, mas eu quero que vocês poupem meu pai, minha mãe, meus irmãos, a família deles. Quando nós, crentes, hoje conhecemos a Cristo, a gente se preocupa com os nossos familiares. Nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos. Não é normal não nos preocuparmos. Jura-me pelo Senhor que assim como tratei vocês com bondade, vocês serão bondosos com minha família e comigo. Raabe nos lembra que devemos levar nossa família diante de Deus no que depender da gente. Jamais deixe de orar pelas pessoas que você ama.
A salvação exige confiança na palavra. Os espias estabeleceram uma regra, uma condição para não matar a família de Raabe e Raabe. Eles disseram: amarre este cordão vermelho na janela da casa de vocês. Porque se vocês ficarem dentro de casa, não vai acontecer nada com ninguém. Mas na nossa invasão, se vocês estiverem fora da casa e alguém morrer, nós não somos culpados. E a Raabe obedeceu a regra, seguiu o que estava determinado por aqueles dois homens. E a fé persevera até o fim. A gente lendo a Bíblia, a gente pensa que os espias foram embora, os espiões, e no outro dia, 2 dias depois ou 3, veio o povo de Israel para conquistar Jericó. Não, a Bíblia não define isso. Podem ter passado vários dias. E ela deixou o cordão na janela e ficou na expectativa. Onde é que tinha que estar a família dela? Dentro de casa. Ela perseverou até o dia em que realmente Israel chega ali, vence aquela cidade, morrem quase todos. Mas a família de Raabe não. E por fim, a graça de Deus transforma o futuro das pessoas. Os espias retornam a Josué com um relatório e falam: olha, tem uma mulher que nos ajudou assim, 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 assim. Então fica determinado, avisado ao exército: não toquem nessa casa e nas pessoas que estão lá dentro. Certamente o Senhor nos deu toda a terra. O povo está com medo. E era isso que estava acontecendo. Na verdade, quando Raabe crê, é só o início de uma situação. Deus deu a Raabe uma nova identidade. Ela era prostituta. A gente fala de Raabe como uma mulher que foi prostituta. Ela deixa de ser conhecida apenas como a prostituta que morava em cima das muralhas de Jericó. Ela passa a fazer parte agora do povo da aliança. Ela passa a fazer parte, ela ganha uma grande família. Sua antiga vida, suas cicatrizes, suas feridas, suas histórias de dor ficaram para trás. A nossa identidade, gente, não é definida por nossos erros e pecados. Em Cristo, a nossa identidade é definida por aquilo que Deus vai fazer da gente, daquilo que Ele faz com a gente. Isso aconteceu na vida de Raabe. A Raabe passou a ter uma nova família. Ela casou-se com um israelita. Ela teve filhos. Ela teve uma vida agora próspera no sentido de uma vida de qualidade, de reconhecimento, de crescimento em todos os aspectos. Raabe experimenta o doce sabor da graça de Deus em todas as áreas da sua vida. Deus escreveu um novo futuro. Ela casou-se com Salmão, teve um filho chamado Boaz. Esse filho teve um pai, foi o pai de Obed, o pai de Obed foi o pai de Jessé, o pai de Jessé foi pai de Davi, e Davi é a linhagem, a descendência que vai até Jesus Cristo. Raabe agora é parente de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. A prostituta, Deus, Ele é especialista em transformar vidas, às vezes que aos olhos nossos são vidas inferiores ou desventuradas ou tristes vidas. Deus transforma. Imagine isso. A mulher que morava nos muros, que era prostituta, ela agora é uma mulher que é reconhecida por ter uma família, por ter filhos, por ser casada. Nenhum escritor humano, gente, inventa uma história igual a essa. Isso vem da vontade de Deus. Talvez algumas pessoas pensem assim: a minha vida já era, minha vida já acabou. Ou, sabe, essa situação na minha vida já era, já acabou. Raabe prova exatamente o contrário. E é uma das histórias que nós temos na Bíblia. Raabe mostra o contrário. Quando Deus entra na história da vida de uma pessoa, Ele escreve novos capítulos. Não importa o que essa pessoa já fez, não importa o que ela já sofreu, a história pode ser totalmente nova. Foi assim com Raabe, foi assim com Pedro,
Foi assim com o Paulo, foi assim com o Janderson, foi assim com a Edna, foi assim com a Letícia, é assim com todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Deus continua escrevendo novas histórias que exaltam o nome dele. Que as pessoas olham e falam, mas como que essa pessoa mudou tanto? Como que a vida dela foi tão transformada? A fé que salva também transforma destinos. Que Deus abençoe cada um de nós aqui. Que a gente saia daqui com o coração aquecido pela palavra de Deus que aponta para Jesus Cristo, o Salvador. Amém? Fecha os olhos, vamos orar para nós depois cantarmos um cântico. Santo Deus, eterno Pai, que maravilhosa que é a Tua palavra. Pai, a Tua palavra não esconde os defeitos daqueles que são protagonistas. A vida amargurada, às vezes, de pessoas que foram salvas pelo Senhor. Não, a Tua palavra mostra-nos a vida como ela é, com todas as dificuldades, com todas as nuances, sejam elas boas ou más. Obrigado. Obrigado porque a Tua palavra traz esperança a todo aquele que crê. O Senhor salva. O Senhor livra-nos do poder do pecado que traz-nos tantas tristezas na vida. Meu Deus, obrigado porque a Tua palavra, ela expõe a graça do Senhor. E também aponta-nos para transformações que mudam completamente a vida de uma pessoa. Meu Deus, derrama esta graça em nossos corações nesta manhã. Meu Deus, assim como Raabe, o Senhor busca-nos. O Senhor encontra-nos, porque o Senhor sabe onde é que nós estamos e quem somos. Abençoa, meu Deus, para que o Teu nome seja engrandecido por cada um de nós que estamos aqui ouvindo a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.